E aqui estamos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Ricardo Honório, e comigo, o meu dileto companheiro, Alcir Almeida. E logo depois da nossa vinheta, nós vamos dar continuidade ao estudo da Lei de Sociedade. Só um segundo, até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Alcir, e aqui estamos, meu caro, para dar continuidade ao estudo da vida de isolamento, voto de silêncio. Na semana passada, nós paramos na questão 770 e hoje vamos continuar da 771. Quando o Kardec perguntou que pensar daqueles que fogem do mundo para se votar ao alívio dos sofredores. Olha aqui, agora o Kardec começou a dar uma guintada. Começou a aliviar um pouquinho, não é? né? Mas, gente, em primeiro lugar, eu queria dar um abraço em todos vocês, né? Cumprimentá-los aqui. É aqui dizer da alegria que a gente tem aqui o tempo todo de socialmente convivermos, ainda que à distância, com cada um de vocês. Forte abraço a vocês. Entrando na pergunta, ela é muito interessante porque fugir do mundo é uma expressão que nós não usamos mais, né? É. Fugir do mundo. Verdade. Caramba, quando a gente coloca isso, ela era uma questão que se usava muito até uns 2 séculos atrás. Até o século XIX, início do século XX, ainda se usava muito isso. Ah, fulano esquentou, desesperou e fugiu do mundo. Que mundo é esse? Né? É o mundo em que ele vivia. E vamos lembrar que hoje em dia nós temos uma sociedade mais fluida. Você pode ser filho de um operário e nascido numa favela, você pelo estudo, pela dedicação, você vai, como diz o outro, vai lá para o Rio Grande do Sul, né? E tem uma vida completamente diferente da dos seus pais, dos seus avós, né? Você sai lá do interior da Paraíba e vem parar aqui em Brasília. Mas não era assim antigamente. Antigamente você nasceu na Paraíba, filho de um pequeno proprietário na Paraíba, o teu destino ia ser agricultor no interior da Paraíba. Exatamente. Esse era o seu mundo. Eu nasci numa favela no Rio de Janeiro, filho de um operário, eu ia ser um operário no Rio de Janeiro. Né? Não que houvesse um sistema de castas, mas certamente o mundo que você vivia era muito restrito. É desse mundo que se fugia antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia tu cansou, levanta acampamento e vai para outro lugar. Eu, como diz outro, sou motorista de caminhão, cansei, agora eu vou ser frentista do posto de gasolina, sei lá. Né? Sou frentista do posto de gasolina? Não. Eu vou fazer um curso de técnico, vou ser pedreiro. Mas antigamente não era assim. Então, quando é fugir do mundo, é fugir daquela realidade que a vida lhe disponibilizou. Né? Então, respondendo objetivamente, que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores? Alguém que estava numa situação... A exemplo de Teresa de Ávila, que era de uma família nobre, simplesmente ela decidiu não. Eu quero viver para Cristo, viver para Deus. E mesmo dentro de um convento, com as regras que ali existiam, fez uma produção literária que a coloca entre as, se não a maior, uma das maiores filósofas dentro do cristianismo, mulher. A maior filósofa do cristianismo, que é a Teresa de Ávila. Você pega uma... Francisco de Assis, né? Filho de um comerciante. Pois é. Que tinha condição de torná-lo um pequeno cavaleiro, talvez pudesse se tornar um baronete na Itália. Ele fugiu do mundo para se dedicar a uma vida monacal, né? Foi ser um monge e se dedicar aos pobres.
E por aí a gente poderia colocar várias pessoas. É. Né? Então, Pessoas que fogem do seu mundo com um objetivo nobre. Exato. Né? E eles fogem para fazer algo, olha, eu não estou satisfeito com o que o mundo me dá, eu quero fazer algo melhor, eu quero me dedicar a quem precisa mais. Isso só tem como a gente elogiar. Né? A pessoa elogiou porque ela teve um ímpeto de construir algo a mais na própria vida. E vamos falar, nós estamos falando de vida em sociedade, ela fugiu daquela sociedade em que ela nasceu, mas ela está mais de acordo com o projeto de natureza que Deus fez para cada um de nós. Então ele resolveu, esse ser, resolveu participar de forma mais ativa no plano de Deus, de uma maneira extremamente humilde, a exemplo do próprio Cristo, que na antevéspera, na véspera de ser aprisionado, na última ceia, de forma a demonstrar isso para os apóstolos, ele lavou os pés dos apóstolos. E vamos lembrar que é uma coisa que é pouco dita. Por que ele fez isso? Por quê? Né? Porque era um hábito, quando você chegava na casa de alguém, quem lavava os seus pés era o servo. Eram os escravos. Era o escravo. Era a última pessoa da casa. Numa casa muito pobre, era o papel da mulher. Interessante isso, né? A esposa do anfitrião lavava o pé do homem que chegava. Que, afinal, ela era a serva do marido. Era a realidade social. Não estamos dizendo que isso é o certo, tá? Antes que a gente leve muita pedrada. Mas é assim que a coisa funciona. Então, respondendo aqui, pessoas que fogem do seu mundo pessoal e vão lá se dedicar aos pobres, elas estão indo em direção a lavar os pés dos que estão necessitados. Está lá para alimentar os que estão famintos. Só elogio, só graça e que a gente seja capaz de nos inspirarmos no exemplo dessas pessoas. Almeida, você vê a partir dessa questão, sim, a guindada que o Kardec deu nessa temática. Nessa temática, sim. Não é? Porque até o programa anterior, as questões que o Kardec vinha fazendo e os espíritos respondendo, elas se voltavam para a vida em sociedade enquanto ser humano, o nosso trato uns com os outros na vida humana, material. Essa questão, o Kardec, ele extrapola a nossa materialidade buscando uma razão acima da simples materialidade para aqueles que buscam o isolamento dessa sociedade que ele está inserido. Porque, como você falou, eu fugi do meu mundo, lá na Paraíba, mas me mantive no mundo. Né? Eu não saí da Paraíba para me dedicar aos pobres, eu fui buscar uma situação de vida melhor para mim. Sim. Eu continuei na minha horizontalidade. Como a gente aprendeu na infância, né? Enxada incha, nunca desincha. A gente foi procurar algo melhor do que uma enxada. Não é isso? Você saiu lá da sua comunidade no Rio de Janeiro e foi algo melhor para você. As nossas mudanças, as nossas saídas dos nossos mundos foi para buscar uma posição melhor no mundo. Uhum. Quando o Kardec faz essa pergunta, que pensar daqueles que fogem do mundo para se devotar ao alívio dos sofredores, essa pessoa está saindo do mundo mesmo, sim, do mundo material e buscando a plenitude do mundo espiritual agora. É verdade, você tem razão. Não é? Então, é uma mudança completa de objetivo. A saída do mundo toma uma compleição completamente diferente e mais profunda. Perfeito. Né? Por isso que eu gostei quando você citou a Teresa d'Ávila, aí eu lembrei bem do Francisco de Assis, e tem outros que são expoentes que nos dão exemplo disso. Então, não quer dizer que nós tenhamos que nos submeter ao mundo pelo mundo. Não. A sociedade ela é importante, ela tem o seu papel, mas a gente não pode esquecer que o objetivo que nos traz a esse mundo não é a vida pela vida em sociedade.
nós vamos ver mais na frente, 10 a 0 para você, que tu colocou essa questão de uma maneira muito melhor. que a vida em sociedade, ela acaba sendo um meio, não é o fim, né? Uhum. O fim, o Kardec começou a tratar agora, Isso. né? Que é esse devotamento a algo bem superior, se você me permite essa Não, colocação. com certeza. Então vamos lá, eu vou refazer a pergunta e ler a resposta. Que pensar daqueles que fogem do mundo para se voltar ao alívio dos sofredores? Resposta: estes se elevam rebaixando-se. Ou seja, enquanto se rebaixam para a sociedade humana, se elevam para a sociedade do ponto de vista espiritual. Eles têm o duplo mérito de se colocar acima dos prazeres materiais e de fazer o bem para que se cumpra a lei do trabalho. E o Kardec faz uma segunda pergunta. E aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos? É aquilo que eu acho que eu falei foi foi semana passada que a gente estava falando de reclusão absoluta, né? Isso não é Foi. reclusão absoluta. Isso não é um instinto de se isolar absolutamente da sociedade. Não, eu preciso de paz para fazer meu trabalho. Só isso. Não É. pode ser confundido com isolamento absoluto. É outra coisa muito diversa. Mas ainda assim, né, Almeida, tem aqueles que precisam se isolar momentaneamente Sim. para se refazerem, tal. Uhum. E tem alguém aqui que precisa se isolar por 5, 10 anos para fazer uma pesquisa, para descobrir a cura de uma doença. E tem muita coisa. Às vezes acontece. Mas eu acho que a pergunta do Kardec, e a resposta sugere isso, ele está se referindo àqueles que fogem por mera inapetência. Eu quero fugir porque eu não quero ter trabalho com isso. Eu não quero me envolver com isso. Não, mas aqui eu acho que, pelo menos na tradução que eu estou aqui, aqueles que procuram, que se afastam um pouquinho, aqueles que procuram no retiro a tranquilidade que reclamam certos trabalhos, né? Ou seja, ele está se afastando para trabalhar. Isso está certo, Né? é verdade, né? Né? É Então é um verdade. trabalho que exige um pouquinho mais de sossego, um trabalho de pesquisa. Tem razão, tem razão. É um trabalho de Almeida, tem pesquisa, razão. é um trabalho de O trabalho construir que exige conhecimento, aquela atenção, aquela aquele foco, atenção mais aprofundada. É verdade. né? E a resposta diz: isso não é o retiro absoluto do egoísta. Né? O retiro absoluto do egoísta é aquela para linha que eu atender vinha, o próprio ego, é atender o próprio ego, aquela sim. tendência que eu vinha falando, eu não quero me envolver com isso. Sim, aí sim. Eles não se isolam da sociedade, visto que trabalham por ela. Uhum. Só que precisam sair um pouco ali do furdunço da sociedade, Furdunço é ótimo. né? Furdunço é ótimo. Para poder se dedicar um pouco mais a ela. Isso. Questão 772. Que pensar do voto de silêncio prescrito por certas seitas desde a mais alta antiguidade? Agora é o retiro da língua, né? O retiro da palavra, né, Almeida? É interessante, né? Eu me lembro do meu tempo de grupo jovem, e eu ainda não era espírita. Palavra não foi feita para magoar ninguém. Palavra é onde o amor vai e vem. O estribilho da música era esse. E é interessante a gente parar para pensar isso. A palavra, o verbo, a capacidade de expressar alguma coisa é algo divino. Mas do mesmo jeito que é divino, a palavra pode magoar, pode ferir, pode incomodar, pode dividir, né? Então, o uso da palavra exige sabedoria. Então, em alguns momentos, em situações específicas, o silêncio é melhor, né? Então, a gente aprender a utilizar a palavra para aquilo que ela foi feita, para aquilo que ela foi idealizada, é uma coisa. Agora, abraçar o silêncio como um objetivo em si, não vou falar mais nada, vou apenas me recolher aos meus pensamentos, isso é outra coisa. Ou seja, o que eu quero dizer? Estabelecer o silêncio como um objetivo para refletir melhor o que vai falar, para pensar mais,
para ouvir os próprios pensamentos é digno, nobilitante e produtivo. Agora, silêncio como uma medida absoluta, não. A gente está abrindo mão de uma ferramenta que nos foi disponibilizada pelo Criador, como falamos semana passada, para compartilhar a experiência, para compartilhar a vivências, para aprender um com o outro. E quando eu falo aqui palavra, verbo, sobre todas as formas, a palavra escrita, a palavra falada, a palavra cantada, a palavra visualizada, porque também tem uma mensagem quando você vê um vídeo, né? Isso não é legal. Verdade. Né? Vamos ver o que responderam aí. Aqui, mais uma vez, tem uma resposta dos espíritos e um comentário do Kardec. Uhum. E os espíritos disseram assim para o Kardec: perguntais antes se a palavra está na natureza e por que Deus a deu. Então, a gente sabe que a palavra está na natureza e Deus nos concedeu a palavra exatamente para tudo isso que você falou. Uhum. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que concedeu. Entretanto, o silêncio é útil porque no silêncio te concentras e teu espírito torna-se mais livre e pode, então, entrar em comunicação conosco, ou seja, com os espíritos superiores. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, os que olham suas privações voluntárias como atos de virtude têm uma boa intenção, mas eles se enganam porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Ou seja, a palavra é uma ferramenta de trabalho. E como toda ferramenta, quando você usa... A virtude ou o vício não está na ferramenta, mas no obreiro. Bem, você resumiu melhor. Exatamente. E o Kardec disse assim: o voto de silêncio absoluto, da mesma forma que o voto de isolamento, priva o homem das relações sociais que podem lhe fornecer as ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. Ou seja, equilíbrio, né? Voto de silêncio pelo silêncio não leva a nada, e falar demais também não constrói. Não constrói. Não edifica. Não edifica, Almeida. Não. Almeida, e com essa questão nós encerramos o título Vida de Isolamento e Voto de Silêncio. Nós vamos falar agora dos laços de família. Questão 773. Por que, entre os animais, os pais e os filhos não se reconhecem mais, logo que estes não têm mais necessidade de atenções? Primeiro que eles são animais, né? Eles estão alguns passos atrás de nós no processo evolutivo. A questão familiar entre os animais é uma questão meramente de reprodução biológica. Atendida a essa necessidade, atendida a essa premissa, eles não mais necessitam do conceito de família. Ponto. A gente poderia dizer que não existe sentimentos não existe. Eles? Não existe. É isso? Não existe. É aquela história, ai, mas é tão bonito a mãe protegendo os filhotinhos, não sei o quê, papapá. Ok. É instintivo. É instinto. Caramba, eu vou falar demais aqui, as mulheres que me perdoem. Entre os mamíferos, né? Vamos falar entre os mamíferos. O leite está ali na teta, aquilo dói na fêmea. A porca tem ali seus 10, 12 filhotes. Se ela se o bichinho não for ali para tirar aquele leite, ela não consegue andar. Coisa semelhante acontece com a vaca, né? Uhum. Acabou aquilo ali, a biologia seguiu seu curso e ela está próxima a entrar em outro cio, ela vai dar um coice no bezerro, ela vai tocar para longe o porquinho, e assim é da natureza dos animais. E porque seguiu o caminho, seguiu a jornada. Cumpriu o seu papel, cumpriu o seu papel. Mas a galinha não amamenta. É instinto de proteger a ninhada.
O franguinho começou a ciscar sozinho, ela já manda ele também às favas. E vai embora. Isso segue para todo o reino animal. Não há muito que a gente falar sobre isso. E a resposta é exatamente isso, Almeida. Os animais vivem da vida material e não da vida moral. A ternura da mãe por seus pequenos tem por princípio o instinto de conservação dos seres aos quais ela deu à luz. Quando esses podem bastar a si mesmos, sua tarefa está cumprida e nada mais lhe pede a natureza. Por isso, ela os abandona para se ocupar com os recém-vindos. A galinha vai se preocupar com a próxima ninhada, a vaca vai se preocupar com a próxima cria, e assim sucessivamente. Isso. Bacana. Questão 774. Há pessoas que inferem no abandono dos pequenos animais pelos pais que entre os homens os laços de família não são mais que o resultado dos costumes sociais e não uma lei natural. O que devemos pensar disso? Quem pensa isso está muito atrasado. Né? Para resumir, gente, nós somos seres humanos, nós já estamos em outra paragem da evolução. Patamar. Nós estamos em outro patamar. Não dá para comparar Não ser dá humano para comparar, não. Aquela história, ora bolas, porque você ficou... Seu filho foi morar na Europa, você ficou 2 anos sem vê-lo, por uma questão econômica você não foi lá vê-lo, aí ele volta, você não o reconhece como filho? Para com isso. Isso não existe. Isso não existe, exatamente. Isso não existe, né? Ah, porque a minha irmã casou com um americano, mora nos Estados Unidos há 10 anos, de vez em quando eu telefono. Ela deixou de ser sua irmã? Exatamente. Não. Nós estamos em outro patamar, nós estamos em outra situação. É verdade. E a resposta vai nesse sentido, Almeida. O homem tem destinação diversa da dos animais. Por que, pois, sempre querer identificá-lo com eles? Porque é o que os espíritos estão dizendo, né? Por que a gente está querendo comparar ser humano com animal? Um tem uma destinação, o outro tem outra. Nele há outra coisa além da necessidade física. No homem há a necessidade do progresso. Os laços sociais são necessários ao progresso e os laços de família estreitam os laços sociais. Eis aqui porque os laços de família são uma lei natural. Deus quis que os homens aprendessem assim a amar-se como irmãos. É como você disse, o ser humano está num outro nível de entendimento, num outro nível de experiência da vida. E a última questão deste capítulo... Lei de sociedade. Da lei de sociedade. Para mim, a questão mais importante, depois da primeira, é essa. Questão 775. Qual seria... É verdade. É verdade. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? É o que nós estamos assistindo hoje nos noticiários, nas notícias dos nossos jornais. Quando nós relaxamos os laços de família, aquele que nos une entre irmãos, entre pais, entre filhos, entre tio, entre tia, avós e netos, primos, quando isso afrouxa, nós estamos dando passos largos em direção à animalidade. Nós estamos a passos largos atrapalhando o desenvolvimento social. Estamos a passos largos perdendo as referências daquilo que realmente somos. Isso vai se refletir em afrouxamento de comportamento moral, vai se refletir no aumento da violência, no desrespeito à vida humana sob todas as formas, do desrespeito às mais comezinhas regras de convivência social. Ponto. É isso. Almeida. E aí a resposta dos espíritos foi mais resumida. Bem resumida, mas eles disseram que
o relaxamento dos laços de família seria uma recrudescência do egoísmo, né? Todos esses passos que você disse que estaríamos dando, seria dando passo para trás, né? O que interessa é o que eu quero, é o que eu penso. O que interessa é para onde eu quero ir. Ora bolas, se eu não dou valor à minha companheira, eu vou para onde eu quiser, na hora que eu quiser. Nada me prende. Nada me prende. Se eu não dou valor ao filho que tenho, quero mais que ele se exploda, eu não vou dar suporte a ele na vida. Se eu sou filho e não me preocupo com a minha mãe e com o meu pai, eu quero mais que eles sigam a jornada deles e eu vou deixá-los abandonados à míngua nos anos em que eles mais precisam de um filho. De um apoio de um filho. De um né? apoio, de um suporte. É verdade, Almeida. Ora bola, se eu não reconheço em alguém meu irmão e minha irmã, eu vou me afastar deles, eu não vou querer falar com eles. Eu não vou transmitir aos meus sobrinhos e sobrinhas a necessidade, ou a importância e o valor dos valores das coisas que eu aprendi com meu pai, das coisas que eu aprendi com a minha mãe. Eu deixo eles sem referência. Passos largos em direção à animalidade. Quando cada um só se importa com o que cada um quer, vira bagunça. E é como você falou, né, Almeida? Infelizmente é o que a gente tem visto. É o que a gente tem convivido, Na vivenciado, nossa sociedade. testemunhado na sociedade. Prova disso, jovens, crianças praticamente, Caramba. já enveredando no... Olha, o uso da droga, né? O aborto, o abuso das energias genésicas, tá tudo nesse pacote. É verdade, Almeida. Almeida, nosso tempo também está se encerrando. Nós encerramos Lei de sociedade. a lei de sociedade. E no próximo programa, Almeida, nós vamos falar da lei do progresso. Progredimos, graças a Deus. Vamos falar do estado natural, marcha do progresso, povos degenerados, civilização e por aí vai. Grande abraço, Almeida, grande abraço a todos. Abração, gente. Permaneçam em Deus. Que a luz do Cristo seja no coração de cada um de vocês. Fortaleça a família de cada um de vocês. E que cada um de nós aprenda a viver com melhores exemplos para o nosso próximo na convivência social. Excelente. Até o próximo programa. Forte abraço. Forte abraço.